Olá, amigos e amigas. É um prazer revê-los virtualmente para que nós possamos dar prosseguimento ao programa de atualização do nosso curso de Direito Constitucional. Editora Atlas, Grupo GEM 2022, sua 13ª edição, nesse mês relativa à atualização a agosto de 2022. Como fizemos em relação às atualizações anteriores e faremos em relação às atualizações posteriores, quero inicialmente fixar com os senhores e senhoras um roteiro de aula, até para que nós possamos maximizar os nossos esforços, potencializar os nossos resultados. Nesse mês também iremos abordar dois aspectos necessários para a atualização completa do direito constitucional. Primeiro, a legislação. É importante lembrar que nós temos uma lei complementar feita durante o mês de agosto de 2022, que regula um tema importante que, de certo modo, tem a ver com direito constitucional, mas especialmente com matéria tributária. Quero trazer, então, algumas considerações sobre leis complementares, eventuais hierarquias que podem existir entre ela e outras espécies normativas, e que reserva a nossa Constituição tem acerca desse tema. Mas, especialmente, quero dar atenção à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, até porque o STF tem acordos recentes do mês de agosto importantes também em matéria constitucional, que tocam, por exemplo, em matéria de regulação, tocam em matéria de competência legislativa, tocam em matéria de Ministério Público, tocam também em matéria de Poder Executivo, de eleição presidencial ou até a sua tradução para o plano estadual indireta. São questões importantes que haveremos de abordar a partir de agora. No tocante à legislação, quero chamar a atenção para a edição, durante o mês de agosto, da Lei Complementar 196, do dia 24 de agosto de 2022. Altera a Lei Complementar 130, 17 de abril de 2009. Verifiquem, Lei do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. É interessante lembrar que se trata, então, de uma lei complementar. É importante também citar que lei complementar é uma espécie normativa citada por nossa Constituição no artigo 59, que possui como característica central, e isso nós abordamos em nosso livro, Curso de Direito Constitucional, 13ª edição, na parte pertinente a poder legislativo, de modo mais especial, processo legislativo. Lei complementar possui basicamente uma característica, qual seja o seu caráter ontológico formal. Essa expressão pertence a Paulo de Barros Carvalho, identifica realmente o que viria a ser uma lei complementar, uma espécie normativa que goza de caráter ontológico formal. Caráter ontológico regula as matérias que a Constituição textualmente houver atribuído a ela. Os senhores sabem que, em regra, quando a Constituição se reporta à lei complementar, ela é expressa. Cabe à lei complementar regular isso ou aquilo. Se, em regra, a Constituição fizer alguma alusão à lei, ela, na verdade, se reporta a uma lei ordinária, salvo 3 exceções em temas tributários, que não vem ao caso agora. Mas, em geral, a remissão feita à lei complementar é feita de forma expressa. Cabe à lei complementar regular essa matéria. Isso quer dizer caráter ontológico. E caráter formal, encontramos em nossa Constituição, no artigo 69. Para aprovação do seu projeto, nossa Constituição exige maioria de votos absoluta. Não basta maioria de votos simples. Portanto, a maioria deve ser qualificada. Assim sendo, lei complementar é uma espécie normativa como outra qualquer. O que a identifica é o fato de regular as matérias que a Constituição textualmente houver atribuído a ela, caráter ontológico, e para que o seu projeto possa vir a ser aprovado, existe maioria de votos absoluta, caráter formal. Há uma discussão se esse caráter ontológico formal garantiria a lei complementar hierarquia em relação às demais espécies normativas ou não, especialmente em relação à lei ordinária. Essa matéria também em nosso livro, nosso curso de Direito Constitucional, também em nossa edição 13ª, é tratada. Lá nós colocamos que há 3 correntes sobre a hierarquia ou não entre lei complementar e lei ordinária. O professor Hugo de Brito Machado afirma que sempre existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, de tal modo que sempre a lei complementar se coloca acima e a lei ordinária se coloca abaixo. Foi a fundamentação dada por Hugo de Brito Machado, exatamente o caráter ontológico formal. Uma espécie normativa teria caráter ontológico formal, outra espécie normativa não teria. Isso garantiria, então, portanto, hierarquia entre uma e outra. Então, Hugo de Brito Machado, sempre haveria hierarquia entre lei complementar e lei ordinária por conta exatamente do caráter ontológico formal. Há uma outra posição oposta, sustentada, por exemplo, por Celso Ribeiro Bastos, e afirma Celso Ribeiro Bastos, nunca haveria hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Sempre ocuparia a mesma posição
dentro de nossa ordem jurídica? O argumento central seria o seguinte: porque o fundamento de validade é comum. Esse fundamento exatamente seria a nossa Constituição Federal. Isso quer dizer, se a fonte na qual buscam a sua validação é a mesma e essa fonte é a Constituição Federal, não há como se conhecer entre elas hierarquia formal entre uma espécie normativa e outra. E essa posição é a atual posição do STF brasileiro. O STF tem acordos reconhecendo que não há hierarquia em nenhuma situação entre uma espécie normativa e outra, justamente por conta dessa identidade de fundamentação, de validade entre a lei complementar e a lei ordinária. Agora, devo lembrar aos senhores e senhoras que é uma terceira posição que pertence a Paulo de Barros Carvalho, autor importante, como incitado anteriormente. E afirma Paulo de Barros Carvalho: em regra, não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, salvo no caso concreto. Veja, uma posição diz nunca, outra posição diz sempre. Essa posição diz, a princípio, não há hierarquia, salvo num caso concreto. Talvez, numa hipótese, houvesse hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Pergunto aos senhores e senhoras o seguinte: o que garante hierarquia de uma espécie normativa em relação a outra? O que torna, por exemplo, a Constituição suprema em relação à lei? O que torna a lei superior em relação a um decreto? O que faz um decreto superior, por exemplo, a uma ordem de serviço? O que faz uma norma superior de outra norma inferior? Chama-se modo de produção. Modo de produção é a chave para que nós possamos determinar o que vem a ser superior e o que possa ser inferior. Nesse caso que eu citei, a Constituição é suprema em relação à lei, porque regula o modo de produção da lei. A lei é superior em relação ao decreto, porque regula o modo de produção do decreto. O decreto é superior em relação à ordem de serviço, porque regula a forma de produção da ordem de serviço. E assim, de modo subsequente. Então, o que diz Paulo de Barros Carvalho é o seguinte: em regra, não há hierarquia entre uma espécie normativa e outra, porque, em regra, não cabe à lei complementar regular o modo pelo qual se produz lei ordinária. Portanto, não há como se reconhecer, a princípio, essa hierarquia, salvo num caso. Em nossa Constituição, haveria uma única situação na qual, de fato, o texto exige que a forma de produção de uma lei ordinária venha a ser regulada por lei complementar. Essa hipótese é do artigo 59, parágrafo único. Lá se menciona que lei complementar regulará redação, alteração, consolidação das leis ordinárias. Essa norma que se coloca em posição superior é a Lei Complementar 95 de 98, que regulamentou justamente a Constituição Federal, artigo 59, parágrafo único. Seria a única situação, segundo Paulo de Barros Carvalho, de hierarquia formal entre lei complementar e lei ordinária. Aliás, repare, embora o STF não tenha afirmado isso ainda, essa, na verdade, seria o embrião da ideia de que eu poderia ter uma norma supralegal. Porque, repare, essa lei complementar 9598 não tem hierarquia própria de uma lei ordinária, mas não chega a ser uma norma constitucional. Se coloca em posição intermediária entre as duas. Aqui talvez esteja o embrião daquilo que depois o STF reconheceu como norma supralegal, ao dizer que tratados e convenções de direitos humanos ratificados pelo Brasil antes de 2004 teriam justamente esse status intermediário entre a legislação ordinária e a Constituição Federal. Em nenhum momento se falou isso, mas de certo modo isso aqui seria o germe, o embrião dessa ideia, que nem sempre há o status legal e nem sempre há o status constitucional, mas talvez haja um status intermediário entre a legislação e a Constituição. Nesse caso específico aqui tratado, Lei Complementar 196, quero somente lembrar que a sua produção respeitou o caráter formal, portanto, adequou-se à Constituição Federal no artigo 69, portanto, o projeto foi aprovado por maioria de votos absoluta, por isso, de fato, ele é constitucional. E nesse caso específico, o caráter ontológico está em nossa Constituição, no artigo 146, inciso 3º, a linha C. É bom lembrar, o artigo 146 regula matéria tributária, o inciso 3º regula tratamento tributário específico, na linha C fala-se de cooperativa. Então, aqui, na verdade, como se fala de crédito cooperativo, é matéria tributária ligada à cooperativa. Então, a reserva condicional é do artigo 146, inciso 3º, a linha C. De fato, essa lei complementar, como outra lei complementar igual a essa, goza do caráter formal e atende ao caráter ontológico. Em relação à legislação, me parece a grande novidade do mês de agosto do ano de 2022. Tocante à jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal nos apresentou 4 acordos importantes durante esse mês e que trabalham com 3 informativos do Supremo Tribunal Federal, de números 1062, 1063 e 1064. Um do primeiro informativo, 2 do segundo informativo e 1 do último informativo. Primeiro, poder normativo.
ação direta de inconstitucionalidade 3071-DF, informativo 1062. Depois, saneamento básico, ação direta de inconstitucionalidade 6912, de Minas Gerais, informativo 1033. Subsequentemente, Ministério Público, ação direta de inconstitucionalidade 6328 de Goiás, informativo 1033. E, por fim, dupla vacância, ação direta de inconstitucionalidade 7137 São Paulo, informativo 1034. Passemos em revista a cada um deles. Primeiro acordo aqui citado tem a ver com poder normativo. Ação direta de inconstitucionalidade 3071 do DF, informativo 1062. Essa questão específica sobre regulação, atividade regulatória. E a pergunta é: normas regulatórias que agências porventura produzam podem inovar a ordem jurídica? A pergunta é: qual é o status normativo que eu dou a essas normas? Ou seja, a natureza é natureza legal, infraconstitucional, portanto, seria equivalente a uma lei, ou a natureza seria regulamentar, infralegal, portanto, seria equivalente a um decreto, por exemplo. Esse caso específico discute resolução ANP 79016, que institui o Programa de Monitoramento da Qualidade de Combustíveis. E a questão é saber o seguinte: teria a possibilidade de inovação da ordem jurídica ou não? Voltemos um pouco para que nós possamos abordar o que é regulação. Aliás, tema visto no nosso curso de Direito Constitucional, 13ª edição de 2022, na parte pertinente à ordem econômica. Nós abordamos um capítulo específico sobre redução da intervenção do Estado no domínio econômico. São duas grandes formas de redução. Uma seria a desestatização e outra seria exatamente a regulação. Foi no local que nós abordamos essa matéria que isso foi dito por nós em nossa obra. Regulação é uma função atribuída à agência reguladora. Basicamente, a agência reguladora é uma autarquia especial, que em regra é federal, mas pode ser estadual ou até municipal. Há casos, hoje no Brasil, de autarquias municipais, que são agências reguladoras. Evidentemente, é menos comum, até porque o âmbito de competência dado ao município nesse tema é muito pequeno, mas pode ser que se pense nessa possibilidade de o município criar uma agência reguladora municipal. Mas, a princípio, fala aqui da agência reguladora de âmbito federal. Ela desempenha três grandes funções: a função normativa, a função fiscalizatória e a função para ou quase judicial. De baixo para cima, desempenha a função para ou quase judicial, porque resolve conflitos de interesses entre delegante, delegatário e usuário, com última instância na esfera administrativa. Possui a função fiscalizatória, porque fiscaliza regularidade na prestação de serviços públicos delegados pelo Estado aos particulares. E possui a função normativa, porque produz normas regulatórias, produz normas para regulação. Justamente aqui eu falo da regulação. Não há dúvida, então, que a agência pode desempenhar regulação. É a função normativa dada por nossa Constituição a ela. A Constituição do Brasil tem duas passagens explícitas sobre regulação: o artigo 21, inciso 11, e o artigo 177, parágrafo 2º, inciso 3º. O artigo 21, inciso 11, alude a telecomunicações. Portanto, daqui adveio a Anatel, Agência de Telecomunicação. O artigo 177, parágrafo 2º, inciso 3º, é atinente a petróleo. Portanto, daqui adveio a ANP, Regulação em Matéria de Petróleo. As demais agências reguladoras têm amparo em nossa Constituição implícito, enquanto princípio da regulação. Agora, lastro explícito, enquanto regra, só duas: Anatel e ANP. O artigo 21, inciso 11, e o artigo 177, parágrafo 2º, inciso 3º. Questão proposta, então, volta a ela, seria a seguinte: qual é o status normativo da norma regulatória? O status é infraconstitucional, quer dizer, equivalente à lei, status legal, ou o status é infralegal, quer dizer, equivalente ao decreto, norma regulamentadora. E em doutrina há controvérsia. O professor Alexandre Santos Aragão sustenta que normas regulatórias são normas infraconstitucionais. Repito, Alexandre Santos Aragão, são normas infraconstitucionais. Em outras palavras, têm status legal, equivale à lei. Consequência, podem inovar a ordem jurídica. Teria o condão de trazer inovação à ordem jurídica. O argumento central seria o seguinte: as normas da Constituição sobre regulação teriam como efeito a degradação do nível hierárquico. E a expressão usada é essa, até entre aspas, degradação do nível hierárquico. O que quer dizer isso? Degradaria o nível hierárquico da legislação sobre aquela matéria ao nível inferior ao nível que teriam de modo originário. Seriam rebaixadas ao nível inferior. De tal maneira que agora, sofrendo o conflito de outras normas
que são mais novas e mais técnicas, poderiam admitir o predomínio de normas mais novas e mais técnicas, justamente as normas regulatórias, que seriam posteriores e com característica eminentemente técnica, não característica política. Então, Alexandre Santos Aragão, haveria a possibilidade de inovação da ordem jurídica por normas regulatórias, a partir desse argumento, degradação do nível hierárquico. Agora, há uma outra posição sustentada, por exemplo, pelo ministro Alexandre de Moraes, que pensa de uma outra forma. Na verdade, de acordo com a posição tomada por Alexandre de Moraes, o status não seria infraconstitucional, e sim infralegal. De uma outra forma, não haveria natureza legal, e sim natureza regulamentar. Não valeria a norma regulatória como lei, e sim como decreto. De uma outra forma, não haveria possibilidade de inovação da ordem jurídica. Não haveria como se inovar a ordem jurídica a partir de normas regulatórias. O argumento seria o seguinte: as normas da Constituição sobre essa matéria, e recapitulo, são os artigos 21, inciso 11 e 177, parágrafo 2º, inciso 3º, não teriam como condão a degradação do nível hierárquico, mas sim, também, entre aspas, a fixação do marco regulatório. Essa fixação do marco regulatório máximo seria a lei. Esse marco não poderia ser ultrapassado, sob pena de incorrer a norma em invalidade. Então, troca-se a ideia de degradação do nível hierárquico por fixação do marco regulatório. Esse marco regulatório máximo seria a lei, esse marco não teria como ser ultrapassado, portanto, a norma deveria ter, no máximo, aquilo que a lei dispõe, nem mais e nem menos, mas, no máximo, até aquela matéria. E essa postura tomada agora, que as normas da Constituição sobre regulação fixam o marco regulatório, que não pode ser ultrapassado, de tal maneira que essas normas não teriam como inovar a ordem jurídica, foi a posição que o STF tomou nesse acordo. Já havia tomado, em outros momentos, acordos do STF de anos passados no mesmo sentido, e agora o STF, numa ação direta de inconstitucionalidade, cita a mesma posição. A fixação de um marco regulatório, não há como essa norma inovar a ordem jurídica. Tanto é que, nesse acordo, peço aos senhores e senhoras que verifiquem, se fala que as normas estão submetidas ao princípio da legalidade. Bom, se estão subordinadas ao princípio da legalidade, é porque, em outras palavras, houve o marco regulatório máximo, que é a lei. Esse marco não pode ser ultrapassado. Caso a norma ultrapasse o princípio da legalidade, incorre em invalidade. Portanto, se afirmou que é o marco regulatório. Se afirmou, portanto, que o status é infralegal e se assemelhou essa norma a uma norma regulamentar. Portanto, passou a haver, de certo modo, uma similitude entre regulação e regulamentação. Porque as duas normas, tanto os decretos executivos como as resoluções reguladoras, teriam, na verdade, fundamentação na lei. Deveriam se subordinar ao princípio, como diz o STF, da legalidade. Outro acordo importante, a assertiva B, tem a ver com saneamento básico, especificamente água e esgoto. Ação direta de inconstitucionalidade 6912 Minas Gerais, informativo 1063. Outra questão na qual o Supremo Tribunal Federal enfrenta a controvérsia doutrina. Há uma discussão em relação à competência para prestar serviços de água e de esgoto. Se pertence a competência ao Estado ou se pertence a competência ao município. Também em doutrina há controvérsia. Por exemplo, o professor Diogo Figueiredo Moreira Neto sustenta competência para prestação de serviço público sobre saneamento básico que envolve água e esgoto pertenceria ao Estado. E por que diz Diogo Figueiredo Moreira Neto esse posicionamento? Porque em nossa Constituição, no artigo 25, quando se trata de bens estaduais, um dos bens dos estados justamente seria a água. Salvo quando houver obra que a União tenha financiado, quando, na verdade, esse bem tem outra natureza, mas, a princípio, água é bem público do Estado. Diz, então, Diogo Figueiredo Moreira Neto. Ora, se esse serviço envolve água e água é bem do Estado, a competência pertence ao Estado, até porque envolve bem do seu patrimônio. Não é a posição hoje em doutrina majoritária. Pertence à posição dominante hoje a Celso Antônio Bandeira de Mello. E afirma Celso Antônio Bandeira de Mello. Água e esgoto pertence à competência ao município. O artigo 30 de nossa Constituição prevê que o município tem competência para prestar serviço de interesse local. E a água seria serviço de interesse local. De modo específico, o artigo 30, inciso 5º. Aliás, o artigo 30 regula competências dos municípios, ora competências legislativas, ora competências tributárias, ora competências administrativas. Na parte pertinente, a competência administrativa fala exatamente em serviços locais. Seria uma situação de serviço local. O STF, nesse acordo, toma essa posição e diz o seguinte: serviço público de água e esgoto, que envolve, portanto, saneamento básico, pertence ao município, por ser serviço
de interesse local. Aplica-se a hipótese o artigo 30, inciso 5º. E nesse caso concreto, havia impugnação de uma lei estadual de Minas Gerais, justamente a Lei Estadual 23797, de 21. O STF, então, reconheceu que seria inconstitucional. Se pertence a competência ao município, não cabe ao Estado regular um serviço que não lhe pertence à competência. Deveria ser uma regulação própria do município, não do Estado. Aliás, um detalhe, o fato de o bem ser do Estado não impede que o município preste o serviço público, mas, evidentemente, depois haverá compensação financeira, por conta do bem estadual que houver sido usado nesse serviço público. Ora, o patrimônio ser estadual nunca impediu que o município pudesse empenhar esse serviço público. Se o interesse preponderante, predominante, prevalecente for local, de fato ele é local. Aqui o interesse maior local. Então cabe ao município essa prestação, mesmo quando o patrimônio pertence ao Estado. Nesse caso concreto, haverá compensação financeira pelo Estado, pelo uso do bem do seu patrimônio, o que não impede, repito, na própria decisão do Supremo Tribunal Federal, que o município desempenhe esse serviço público. O terceiro acordo aqui citado tem a ver com o Ministério Público, especificamente movimentação funcional. Me refiro à ação direta de inconstitucionalidade 6328 de Goiás, informativo 1063. Essa questão discute a Lei Complementar de Goiás, número 113/2014, especificamente sobre o Ministério Público do Estado de Goiás. E a questão envolve movimentação funcional dos membros do Ministério Público goiano. Para ser mais específico, remoção interna e permuta temporária. A pergunta seria a seguinte: é possível que a legislação estadual sobre o funcionamento do Ministério Público tenha critérios de movimentação funcional diversos daquele previsto pela legislação federal ou não? Ou, de uma outra forma, a movimentação funcional dos membros do Ministério Público do Estado tem que se amoldar a normas gerais previstas por norma nacional sobre esse tema. E aqui qual é a resposta dada ao caso concreto? Em relação ao Ministério Público, ele possui duas leis orgânicas diferentes. A Lei Complementar 75 de 93, a Lei Orgânica do Ministério Público da União. Repare, a Lei Complementar 75 de 93, Lei Orgânica do Ministério Público da União. E a Lei Ordinária 8625 de 93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Verifiquem, Lei Ordinária 8625 de 93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Por que a separação foi feita? De um lado, existe a Lei Orgânica do Ministério Público da União, é a Lei Complementar 75 de 93. Em nossa Constituição, ela tem fundamentação no artigo 129, parágrafo 5º. Na verdade, ela regula a organização do Ministério Público da União. Ela organiza o Ministério Público da União. Aliás, o artigo 128, parágrafo 5º. Ela organiza o Ministério Público da União. Não vem ao caso aqui, até porque essa matéria envolve o Ministério Público do Estado. Mas é bom lembrar, nós temos a Lei Complementar 75 de 93, a Lei Orgânica do Ministério Público da União, com fundamento no artigo 128, parágrafo 5º da Constituição Federal, cujo objeto seria a organização do Ministério Público da União e seus subramos: Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público Federal e Territórios. Não vem ao caso a matéria, porque, repito, esse caso envolve o Ministério Público do Estado. Esse caso tem a ver com a Lei Ordinária 8625 de 93, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, cuja fundamentação em nossa Constituição está no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha D, que fala exatamente em lei ordinária, cuja iniciativa pertenceu ao chefe do Executivo Federal, presidente da República Brasileira, que ofereceu esse projeto. É bom que se diga que essa lei não organiza Ministério Público nenhum. Cada Ministério Público de Estado é legislação do Estado que cabe organizar. Essa lei prevê normas gerais para a organização dos Ministérios Públicos estaduais. Portanto, em rigor técnico, é uma lei nacional, não uma lei federal. Aliás, abro aqui um parênteses. Há uma distinção técnica entre lei federal e lei nacional. Lei federal revela a vontade da União. União é parte da federação. Então, só se aplica a pessoas vinculadas juridicamente à União Federal. Então, por exemplo, Estatuto do Servidor Público Civil da União, Estatuto do Militar da União. São pessoas vinculadas juridicamente à União Federal. São exemplos de leis federais. Essa lei aqui é nacional, que não revela a vontade da União, revela a vontade da federação, do todo. Ou seja, não se aplica só às pessoas vinculadas juridicamente à União, mas se aplica a todos os habitantes do Brasil, com os códigos, Código Civil, Código Penal, como essa norma, que, repare, não se restringe à União, mas alcança os Estados e condiciona, na verdade, a produção legislativa do Estado.
Então, qual é a orientação que o STF nos dá? O Ministério Público do Estado tem organização e funcionamento disciplinados por legislação estadual. Não há dúvida que o Estado tem competência para regular essa matéria. No entanto, subordinada à norma geral da União. Nesse caso, a União não previu essa forma de movimentação funcional. Na Lei Ordinária 8625 de 93, não há previsão de remoção interna, nem há previsão de permuta temporária. Então, teria havido uma legislação estadual goiana em descompasso com a norma nacional sobre o Ministério Público. Portanto, diz o STF, essa norma seria inconstitucional. Agora, é bom que se diga, não por falta de competência, há competência, mas por excesso no exercício dela. É bom que se diga isso. Aqui não é um caso no qual faltou o Estado competência, ele tinha competência para isso. Até porque, se é o seu Ministério Público, é dele a competência para organizá-lo e para disciplinar o seu funcionamento. Mas é excesso no exercício dessa competência. Porque, ao exercer a competência, deveria se amoldar a normas nacionais, que são gerais, que não foram respeitadas. Então, seria inconstitucionalidade por violação da norma geral. De modo mais claro, quando a federação produz norma geral, deve o Estado se limitar à suplementação e não pode incorrer em inovação. Teria havido aqui uma inovação. Ele inovou a ordem jurídica, quando, na verdade, o seu dever era tão somente suplementá-la. Então, não faltou o Estado de competência, mas houve excesso por parte dele no exercício dessa competência. Uma última questão que eu acho importante, assertiva D, é a dupla vacância. Ação direta de inconstitucionalidade 7137 São Paulo, informativo 1034. Essa questão envolve a Constituição do Estado de São Paulo, a Constituição Paulista, no artigo 41, parágrafo 1º. Uma questão específica sobre eleição indireta. Questão interessante ligada ao Poder Executivo, com repercussão no campo da democracia. A pergunta é, voltando ao plano federal, eleição presidencial é sempre direta? Ou há um caso de eleição presidencial indireta prevista por nossa Constituição? Nossa Constituição prevê uma situação de eleição presidencial indireta. É o artigo 81, parágrafo 1º do texto constitucional federal. Lá se fala que haverá a possibilidade de uma eleição presidencial ser feita de forma indireta, desde que haja dupla vacância nos 2 últimos anos do mandato presidencial. Explico melhor. Mandato presidencial é de 4 anos, então possui 2 metades. Dupla vacância quer dizer vacância dos 2 cargos, presidente e vice, nos 2 últimos anos. Então, o que prevê a Constituição seria o seguinte: caso haja dupla vacância nos 2 primeiros anos, haverá eleição direta, prazo 90 dias. Caso haja dupla vacância nos 2 últimos anos, haverá eleição indireta, prazo 30 dias. Então, o Brasil prevê uma situação de eleição presidencial indireta, dupla vacância nos 2 últimos anos do mandato presidencial, no prazo de 30 dias. 3 considerações simples sobre esse artigo 81, parágrafo 1º, para que nós possamos chegar até a pergunta que nos é colocada. Primeira consideração, desse artigo, pode-se extrair uma distinção que existe entre sucessão presidencial e substituição presidencial. Em concurso público, saibam os senhores e senhoras que em prova oral é muito corriqueira essa questão. Quais são os sucessores que tem o presidente da República? Que não está iniciado diz, sucessores seriam o vice-presidente e presidente da Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal. Resposta errada. Nesse artigo, permite-se uma distinção entre sucessão e substituição. A sucessão é definitiva, a substituição é temporária. O presidente só tem um sucessor, que é o vice-presidente da República. Agora, possui 4 substitutos. O vice-presidente da República, em caráter interino, e presidente da Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal. Fique bem claro, os presidentes da Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal não são sucessores, são meros substitutos. Ou seja, substituem de modo ocasional o presidente. Faltas, viagens, mas não de modo definitivo. Morte, renúncia, impeachment. Sucessor só é vice-presidente da República. E esse artigo esclarece isso. Repare, se presidente da Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal fossem sucessores, não teria por que haver eleição até indireta. Seriam chamados à sucessão. Só há um sucessor, que é o vice-presidente da República. Tanto é verdade que, se houver vacância do cargo dele, tem que haver nova eleição, até indireta. E essa distinção que eu faço, ela era, por muito tempo, teórica, e agora ela é positivada no texto. Repara que nosso texto constitucional, no artigo 14, parágrafo 5º, ao falar de reeleição, traz essa distinção para o texto. Lá se fala que a reeleição será feita uma vez em relação ao presidente e quem os houver sucedido ou substituído.
Então, o texto positivou essa distinção, por emenda à Constituição, justamente no artigo 14, parágrafo 5º, a norma sobre reeleição. Outra consideração interessante seria a seguinte: caso haja reeleição direta, na verdade, adquire-se mandato tampão, ou seja, é o restante do mandato, não o mandato inteiro. Então, aqui, o desempenho do tempo será por, no máximo, 2 anos, um prazo inferior a 2 anos. Ou seja, justamente porque o restante do mandato não se tem mandato autônomo, mas o restante do mandato. Até porque, se não fosse assim, nós teríamos que mudar a data de eleição presidencial a partir de então. Para conservar o calendário pré-existente, é que esse mandato seria tampão. Se completa o mandato, não se inaugura novo mandato. Uma terceira consideração: houve um caso similar a esse na Argentina em 2000, quando De la Rúa renunciou ao seu mandato, mergulhou o país numa eleição indireta, porque o vice com ele também renunciou. Na Argentina fixou-se uma regra que eu acho que no Brasil pode ser aplicada, que seria a seguinte: lá como cá se fala pela Constituição argentina e pela Constituição brasileira que será feita eleição pelo Congresso, mas não de modo obrigatório entre membros do Congresso. No Brasil, sempre que houve eleição direta, por tradição, elegemos deputados ou senadores. Mas, de fato, não há exigência pela Constituição de que venha a ser feita eleição por membros do Congresso, mas eleição feitas pelo Congresso. Então, qual foi a orientação argentina, que eu acho que no Brasil poderia ser transposta? Eleição será feita pelo Congresso, mas não de modo obrigatório entre membros dele. Ou seja, qualquer cidadão argentino seria possivelmente eleito indiretamente para o cargo, desde que satisfaça no mínimo condições impostas para eleição direta. Que é uma razão lógica. Se numa eleição direta com participação ampla há condições impostas de elegibilidade, claro que numa eleição direta com participação restrita, no mínimo, devem ser seguidas as mesmas condições. Até não exclua a possibilidade futura de uma lei estabelecer outras condições mais rigorosas até para a eleição direta, mas pelo menos, no mínimo, aquelas que são impostas nas eleições diretas, extensíveis às eleições diretas. Então, caso isso no Brasil aconteça um dia, por exemplo, deveria ser eleito um brasileiro com pleno gozo de direitos políticos, com idade mínima de ter 5 anos de idade, que não tivesse direitos políticos suspensos ou perdidos, que não incorresse em alguma causa de inelegibilidade, etc. E se no futuro viesse feito uma lei sobre o tema, até que preveja modos mais rigorosos de participação nesse tipo de pleito. A questão feita aqui é sobre a possibilidade de extensão da norma para o plano do Estado. E nesse caso, o STF reitera a sua posição e inova num ponto. O STF já tinha decidido, isso tem 3 anos mais ou menos, que essa norma não é de reprodução obrigatória pelos Estados. Os Estados podem estabelecer eleição indireta em outro prazo. Então, por exemplo, em alguns estados, há a norma que o STF validou que seria feita eleição indireta no último ano, não nos 2 últimos anos. De tal modo que, caso houvesse dupla vacância nos 3 primeiros anos, haveria eleição direta. Caso houvesse dupla vacância, no último ano, haveria eleição indireta. O STF validou essa norma. Então, a posição que o STF já tinha e manteve nesse caso foi a seguinte: essa norma não é de reprodução obrigatória. Pode o Estado estabelecer eleição indireta em outro prazo, que não venha a ser o prazo de 2 anos, como previsto pela Constituição Federal para a União. Esse caso, no entanto, é um pouco diferente, porque não é um caso no qual o Estado estabeleceu a eleição indireta em prazo diverso, mas é um caso no qual o Estado dispensou essa eleição direta. A Constituição Paulista não prevê a eleição direta, prevê uma substituição temporária até que se termine esse mandato. Então, o que diz o STF nesse caso concreto? O Supremo Tribunal Federal entende que a norma do artigo 8.1, parágrafo 1º, não é de reprodução obrigatória pelos Estados, mas obriga os Estados a disciplinarem a eleição direta. Ou seja, o que não é de reprodução obrigatória é o prazo, não a eleição em si considerada. O Estado deve prever a possibilidade de eleição indireta, mesmo que o prazo não venha a ser idêntico àquele previsto pela Constituição Federal. Isso seria a princípio constitucional. Agora, não prever a eleição direta e disciplinar que o caso não é de sucessão e sim de substituição seria algo inconstitucional. Nesse caso, como a Constituição Paulista não disciplinou a eleição direta, mesmo que em prazo diverso, mas dispensou a eleição direta e converteu em rigor técnico uma situação de sucessão em pouco tempo em substituição mais longa, a norma, portanto, seria inconstitucional. Aliás, é um caso interessante, repare, de norma constitucional e inconstitucional. É um caso no qual o Supremo Tribunal Federal reconhece que norma constitucional pode ser inconstitucional. Aliás, é bom lembrar também que o STF tem um acordo muito antigo, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade 815, que no nosso curso também exploramos no tema de poder constituinte, que diz que norma constitucional originária não pode ser inconstitucional. Norma que o poder constituinte originário vier a produzir não pode ser inconstitucional.
Agora, norma derivada poderia ser em 2 casos. E houve 2 citações. Primeira, norma constitucional federal, veiculada por emenda ou por revisão, que viole limitação ao poder de reforma da Constituição. Por exemplo, uma emenda à Constituição contrária à cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º de nossa Constituição. Não é esse caso aqui. Ou a outra hipótese é esse caso. Seria de norma constitucional estadual que viole norma constitucional federal de repetição obrigatória pelos estados. Repare, aqui não é de repetição obrigatória o prazo, mas é de repetição obrigatória a eleição direta. Então, seria um caso de norma constitucional estadual que viola o princípio da simetria, pelo menos no campo da eleição direta, deveria ser repetida pelo Estado, embora, reitero, o prazo pudesse ser diferente. Enfim, senhoras e senhores, durante o mês de agosto do ano de 2022, suas principais questões nós trouxemos, tanto da legislação como também da jurisprudência. Repito, poder normativo, ADI 7031-DF, informativo 1062, instrumento básico, ADI 6912, GMG, informativo 1063, Ministério Público, ADI 6328, GO, informativo 1063, dula vacância, ADI 7137, SP, informativo 1064. Voltaremos no próximo mês, no mês de setembro, para que nós possamos trazer outra atualização mensal. E tal qual feita nessa atualização, abordar legislação, até se for o caso, leis ordinárias ou, se for hipótese, emendas à Constituição, porventura venham a ser elaborados durante esse intervalo de tempo, mas especialmente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a partir do informativo 1065 do mês de setembro de 2022. Até a próxima, então. Forte abraço. Valeu.